Olá, meus e nossos queridos alunos do nono ano das escolas municipais de Teresina. Tudo bem com vocês? Professor Barroso para mais uma aula de língua portuguesa. Então fica aquela mensagem inicial, pegue o seu caderno, pegue o seu lápis, pegue o seu material, sente-se em um local confortável, se for possível, tá? Pegue as informações, anote também as suas dúvidas. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. O que a gente vai fazer hoje, professor? Vamos discutir o conteúdo da nossa aula de hoje, a discussão das questões SAEB. Vocês já receberam essas questões através dos professores de vocês, não é isso? Vamos corrigir, então, comentá-las e corrigi-las, certo? Então, vamos começar. Bom, primeiro item, que é a primeira habilidade, antes de mostrar as questões para vocês, a gente quer fazer uma pequena discussão aqui, que é a localização de informação principal. Localizar uma informação principal dentro de um texto. Professor, como é que eu faço para identificar, para localizar uma informação principal dentro de qualquer texto que eu for ler? Bom, a primeira dica que eu sempre deixo é que você leia o texto com atenção. Mais uma vez, não adianta fugir do texto, pessoal. Às vezes o aluno ele quer somente ler o primeiro trecho ali, ele quer ler só a parte final, não leu todo, e os textos você tem que ler por completo, tá? Não tem outra manha, leia o texto, tá? Tente compreender aquela informação, entenda a proposta, entenda o gênero, fica tudo mais fácil se você já tem isso em mente. Segunda coisa, perceba palavras que se repetem ou que são próximas no sentido. Para você localizar uma informação principal, aquela informação principal vai estar ligada ao tema do texto. E como é que você faz para achar? Primeira coisa, veja as palavras que se repetem dentro dos parágrafos. Para manter uma determinada coesão dentro dos parágrafos, é preciso repetir determinadas palavras, ou mesmo colocar um sinônimo, certo? Ou um pronome que vai estar sempre se referindo ali a um antecedente. Então, essas palavras, pronomes, sinônimos, palavras que são semelhantes ali no sentido, podem estar ligadas ao tema principal do texto. Então, isso é muito importante, tá? Que você preste atenção naquelas palavras que se repetem ao longo dos parágrafos, ok? Se for um texto que tem aí uma linguagem verbal predominante, uma linguagem não verbal predominante, é importante que você observe também ali as expressões faciais dos personagens, os trejeitos ali, o espaço, o local, tá? Para que você também tenha uma noção maior, já que a ausência de uma linguagem verbal faz com que você preste mais atenção nessa linguagem não verbal, tá bom? Então, isso também é uma outra dica importante. Terceira dica, identifique as informações mais importantes de cada parágrafo. Uma outra técnica bem interessante é você olhar parágrafo por parágrafo e tentar resumir aquele parágrafo ou aquela ideia em uma, duas frases, em um trecho no máximo. Então, um parágrafo que tem 5, 6 linhas, nesse parágrafo aqui, o que ele está querendo dizer? Com uma frase, né? Ou pega aquele trecho que, sabe, está falando do tema. Então, aquilo dali você já está marcando as informações principais de cada parágrafo. Com as informações principais de cada parágrafo, você consegue reunir o todo e saber qual é a informação principal. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, as ideias principais vão estar sempre relacionadas à ideia do texto, que o texto quer passar, ao assunto daquele texto. Tudo bem? Por último, pergunte-se sobre o que exatamente o texto fala. O texto fala exatamente sobre o quê? Então, quando você for ler o texto, sempre no final ali se pergunte do que o texto fala. O texto fala exatamente do quê? Então, porque aí você consegue encontrar o tema e através desse tema você consegue localizar as informações principais, tá bom? Dentro daquele texto. Então, essas são as 4 dicas que eu tenho para você, certo? Eu vou dar um tempinho de 20 segundos para que você possa anotar ou possa revisar aí, possa refletir um pouco sobre cada uma delas. Vamos lá? 20 segundos.
Pronto, então vamos voltar. Bom, já que falei de como localizar técnicas, né, como você pode localizar a informação principal dentro de um texto, agora vamos ver isso na prática. Vamos lá, tem um texto aí, vamos fazer a leitura desse texto aí, vamos fazer a leitura desse texto juntos? Acompanhe aí comigo. Clarissa. Quando criança, gostava de acordar cedo, antes dos pais. Ir para fora de casa, escutar os sons dos pássaros, sentir o vento no rosto, o calor dos raios de sol que aqueciam sua pele. Fechava os olhos e imaginava estar em lugares diferentes. Acima de tudo, imaginava ser feliz. Nos dias de chuva, proibida de ir para a rua, brincar com água, consolava-se ao brincar com as gotas d'água que escorriam pela janela. Da mesma maneira que nos dias de sol, nos dias de chuva, ela também fechava os olhos e deixava a imaginação fluir. Deixava-se invadir por aquela sensação de felicidade. Tinha uns olhos brilhantes e imaginava sempre ser feliz. Para Clarissa, era fácil imaginar-se feliz. Ela era criança e era feliz. A sua ideia de felicidade era estar com a sua mãe e com o seu pai. Quando a mãe lhe chamava para o café, às vezes, parecia que os olhos brilhavam mais que quando estava imaginando, porque agora ela deixava de brincar de ideias, de imaginar felicidade. Ela podia aproveitar e gozar dessa felicidade que ela imaginara. Um dia, com uma xícara de café em uma das mãos, Roberto caminhou o pequeno percurso de onde estava diante da janela e foi até a porta da rua, onde podia ouvir e falar com Clarissa. A menina não percebeu que o pai se aproximava. O que você faz aí, Clarissa? Se continuar se rodeando, você vai cair. Não vou não, pai. Tô só aqui tendo ideias. Ideias boas. Roberto comentou, não se aguentou e sorriu para a filha. Sorriu para si. Sim, ideias de ser feliz. O pai parece surpreso com a resposta. Franziu a testa, pensou no que iria falar. Ideias de ser feliz? Você está triste? Eu não. Como ia estar triste se tenho ideia de ser feliz? Ah, pai. Clarissa parava de rodear. O pai, deixando os pensamentos de lado, pousou a xícara sobre o balcão próximo à porta e correu para pegar a filha no colo, antes que ela começasse a perder o equilíbrio. Então a rodeou mais algumas vezes até que ele próprio ficasse tonto. Maria Alícia, a mãe de Clarissa, dirigiu-se até a mesma porta, que se podia ver o pátio da casa, e viu pai e filha rindo um para o outro. Ela deixou os cabelos soltos, que selvagemente se ajeitavam, e perguntou-lhes: o que vocês estão fazendo? Ora, mamãe, a gente está sendo feliz. Maria Alícia olhou para Roberto e ambos riram, e resolveu também ser feliz, correu para eles e os abraçou. Viu, papai, como é? Então veja que esse é um texto que tem muito uma pegada sentimental, não é? Apela muito para esse lado sentimental. Você consegue perceber aí que é uma criança que ela tem ideia de felicidade, né? Com essas palavras que ela coloca, ela vai tendo ideias de felicidade. E essa felicidade está junto do pai e da mãe. E o pai começa a perceber isso também, a mãe também. E aqui aquele momento acaba se tornando ali um momento único na vida aí da personagem principal. Certo? Vamos então para a questão. Olha lá. A linguagem empregada no texto tem como finalidade: letra A, manter uma relação de proximidade com o leitor. Letra B, conferir ao texto um distanciamento com o leitor. C, destacar os termos técnicos que dão sentido ao texto. Ou comprovar que é usada por pessoas em situação formal. Pense um pouco a respeito da linguagem aí, pessoal. Vamos lá, 20 segundos.
Pronto, então vamos para a questão. Novamente fazendo a leitura da questão. A linguagem empregada no texto tem como finalidade, veja, a linguagem tem como finalidade, letra A, manter uma relação de proximidade com o leitor. B, conferir ao texto um distanciamento com o leitor. Letra C, destacar os termos técnicos que dão sentido ao texto ou comprovar que é usada por pessoas em situação formal. Se a gente for analisar cada um dos itens, né, cada uma das alternativas, vamos começar pela letra D, que diz assim, comprovar que é usada por pessoas em situação formal. Essa linguagem ela é usada por pessoas numa situação formal. Veja que a linguagem, pessoal, desse texto é uma linguagem muito familiar, é uma linguagem muito amorosa, é uma linguagem, inclusive, poética também em alguns sentidos, né, que fala desse relacionamento aí familiar. Então, ela não é a finalidade da linguagem utilizada lá não é comprovar que é usada por pessoas numa situação formal, porque se trata de uma família, não é situação formal, pelo contrário, é uma situação informal, ok? Então, a gente risca aí a letra D de ser a alternativa correta. Letra C, destacar os termos técnicos que dão sentido ao texto. Qual é a palavrinha que está aí equivocada? Exatamente, é termos técnicos, né? Mais uma vez, isso aqui é um texto que está mais voltado para uma linguagem familiar, né? Para um texto mais um pouco sentimental, desse aspecto. Então, não temos aí a finalidade de se comunicar com técnicos de uma determinada área, né? Da medicina, do direito, do jornalismo. Não. Então, não se está usando aqui termos técnicos. Não é uma notícia, não é uma reportagem, enfim, não é um artigo de opinião. Então, a gente não tem termos técnicos aí dentro desse texto. Então, também não pode ser a letra C. O que é que sobrou? A letra B e a letra A. Vamos lá para a letra B. Conferir ao texto um distanciamento com o leitor. Todos os leitores que vão fazer a leitura daquele texto, você consegue perceber uma coisa. É um texto que transmite muito amabilidade, muito carinho, né? É uma imagem que se forma na cabeça ali do interlocutor, uma imagem muito acolhedora, uma imagem de uma família unida, feliz. Afinal, essa palavra é a que mais se repete no texto, né? Felicidade, feliz. Então, não há ali, através da linguagem, um distanciamento entre aquele que escreveu o texto e também o seu interlocutor, que é o leitor do texto. Portanto, a gente não pode falar que há um distanciamento entre os dois. Pelo contrário, há uma relação de proximidade. A linguagem faz com que eu me aproxime, enquanto leitor, daquele texto. Tudo bem até aqui? Então a resposta correta só pode ser a letra A. Você viu comigo aí alternativa por alternativa, tá? Vamos então para mais uma questão sobre o mesmo texto. Diz assim, o trecho em que a menina justifica ao pai porque não está triste é... Então, há um trecho ali dentro do texto em que o pai pergunta, né, você está triste? E aí ela justifica, né, porque que ela não está triste. Qual é esse trecho? Letra A. Mas então por que essas ideias de ser feliz? B. Como ia estar triste se tenho ideia de ser feliz? C. Deixava-se invadir por aquela sensação de felicidade. Ou letra D. Gostava de olhar Clarissa correndo e brincando. 20 segundos para que você possa resolver essa questão. Vamos lá. Pronto, então vamos voltar para a questão. O trecho em que a menina justifica ao pai por que não está triste. Qual o trecho? Bom, vamos ver a letra A. Mas então por que essas ideias de ser feliz?
Essa frase aí, você viu que não é a frase da menina, é a frase do pai, é quando o pai pergunta. O que é que a questão quer? Gente, mais importante do que você olhar as alternativas é você também observar a pergunta. O que é que a pergunta diz? O trecho em que a menina justifica ao pai porque não está triste. Não é o pai, é a menina que se justifica. Portanto, a gente não pode ser a letra A, porque quem está perguntando aí é o pai, a menina não está se justificando de nada. Então, não pode ser a letra A. Né? Letra B. Como ia estar triste se tenho ideia de ser feliz? Exatamente essa a resposta. Né? Por quê? A menina está aí justificando, o pai pergunta, mas então por que essas ideias de ser feliz? E ela justifica, né? Como está triste se tenho ideia de ser feliz? Então a resposta correta aí é a letra B, ela está justificando ao pai por que ela não está triste. Como é que alguém pode estar triste se tem ideias de felicidade? Essa é a resposta, ok? A letra C, deixava-se invadir por aquela sensação de felicidade. Aí uma sensação, não é? Ela não está justificando nada. A garota também não disse nada a respeito disso. Aí a gente tem a voz do narrador. D. Gostava de olhar Clarissa correndo e brincando. Quem está falando isso é o narrador. Não está justificando nada a respeito aí da tristeza que o pai perguntou, né, em relação à garota. A menina se justificou dizendo que não estava triste. Como é que alguém pode estar triste e ter ideias de felicidade? Pronto, então a resposta correta é a letra B. Tudo bem até aqui? Olha, vamos ver aqui como reconhecer argumentos. Você viu comigo aí, nessa última questão, que ele pede a respeito dos argumentos, né? Uma resposta da filha que justifica uma determinada ideia. Então, isso aí é uma habilidade de reconhecer argumentos. Como é que você pode reconhecer os argumentos dentro de um texto? Veja, primeira coisa, um argumento serve para quê? Você vai argumentar no sentido de fundamentar a sua ideia, o seu ponto de vista, né, a sua tese, o seu ponto de vista a respeito do tema. Eu tenho um tema, qual a minha ideia sobre aquele tema? A minha ideia é que eu acho que isso é importante. Tá, mas qual a sua justificativa? O que é que justifica esse fato? Quais os seus argumentos para defender esse ponto de vista? Então, a função aí dos argumentos é sustentar a sua opinião, fortificar a sua opinião e também convencer o leitor, o interlocutor, de que aquela sua opinião tem fundamento, é importante sim. Então, os argumentos servem para isso, ok? Bom, a primeira tática aí que vocês devem usar para reconhecer os argumentos dentro de um texto é ler o texto com atenção. Sempre, pessoal, vai ser uma dica que sempre vai estar em todas as habilidades, é ler o texto com atenção. E nesse caso especificamente, você vai identificar o gênero. Por quê? Porque quando você identifica o gênero de um texto, às vezes fica mais fácil para você encontrar os argumentos. Quer ver comigo? Vamos supor um artigo de opinião. A gente já estudou sobre artigo de opinião, né? Você já sabe a estrutura de um artigo de opinião. Você sabe que na introdução você não pode argumentar nada. Você vai apresentar o tema do artigo de opinião lá no primeiro parágrafo. Nos parágrafos seguintes, que são os parágrafos do desenvolvimento, é que você vai apresentar os seus argumentos. Veja então, como é que eu posso reconhecer os argumentos dentro de um artigo de opinião? Vai estar sempre ali a partir do segundo parágrafo de um texto. Então, os argumentos estão presentes lá no desenvolvimento daquele texto. Claro, eu estou falando aqui de artigo de opinião, mas se você pega outros gêneros, pode ser mais difícil sim encontrar isso. Mas identificar o gênero ajuda, tá? Principalmente se esse gênero for um artigo de opinião, um texto dissertativo, argumentativo, onde os argumentos vão estar mais presentes nesse aspecto, tá? Lá a partir do segundo parágrafo, que são os parágrafos aí do desenvolvimento. Pronto, então lê o texto com atenção e identificar o gênero. Uma outra tática, perceber trechos que justifiquem fatos, ideias, opiniões. Toda vez que você encontrar dentro de um texto, um trechinho daquele texto está justificando um fato, está justificando uma ideia, está justificando uma opinião que foi dada, então ali está o argumento daquele texto, tá? É aí que você deve reconhecer os argumentos pela presença aí desses trechos que justifiquem fatos, ideias, opiniões, tá? Uma outra questão também bastante importante que vocês devem
aí se atentar é identificar informações com dados, com consequência, com exemplos, que são aqueles argumentos que já estudamos, os tipos de argumento. Não existe o argumento de exemplificação, o argumento de autoridade, em que eu trago um especialista da área para falar sobre o tema. Então, pode ser também uma boa tática para você conseguir encontrar, reconhecer esses argumentos presentes no texto, ok? Então, são essas as minhas 3 dicas aí para que você comece a pegar, ok? Vamos lá, 20 segundos para que você possa anotar ou refletir sobre cada uma dessas táticas aí para reconhecer argumentos. Pense um pouquinho aí. Pronto? Então vamos para a próxima. Vamos fazer a leitura agora de mais um texto e resolver uma questão sobre as habilidades que a gente acabou de discutir. Vamos lá. Famílias trocaram uma cidade pelo campo para ter uma vida simples. Trocar o campo pela cidade à procura de uma vida melhor sempre foi a opção mais comum. Porém, algumas famílias cansadas do caos urbano estão fazendo o caminho inverso, deixando os grandes centros para viver literalmente no meio do mato. São pessoas que cursaram faculdade, desfrutaram de um certo conforto na cidade, mas não aguentavam mais a correria, a falta de liberdade, o trânsito e o excesso de consumo. Em busca de uma vida mais simples e saudável, elas não têm medo de encarar a enxada e descobrir um novo modo de sobreviver. Para a mineira Manuela Melo Franco, 34 anos, a chegada do primeiro filho foi um empurrão que faltava para deixar a cidade e finalmente experimentar uma vida mais tranquila e autossustentável ao lado do companheiro Hugo Ruax. O nascimento do Tomé reforçou esse nosso desejo. Queríamos oferecer a ele uma infância mais próxima da natureza, longe de valores consumistas e da loucura da cidade, diz a fotógrafa e jornalista. O catarinense Marinaldo Pagoraro, 54 anos, também não demorou muito para deixar o apartamento em Curitiba, onde residiu nos últimos 11 anos, para ir viver com uma mulher e 2 filhas adolescentes no sítio Serra Dourada, em Delfim Moreira, no extremo sul de Minas Gerais. Existe um esgotamento desse modelo de vida urbano, diz Marinaldo Pagoraro, sem sentir falta dos shoppings e feliz de poder trabalhar na terra e ouvir o canto dos pássaros. Bom, vamos para a pergunta. O objetivo desse texto é o quê? É narrar? É opinar? É informar ou é descrever? Qual o objetivo desse texto que a gente acabou de ler? 20 segundos para que você possa pensar e refletir. Vamos lá. Pronto, vamos lá? Então, qual o objetivo desse texto? Ele é narrar? Ele é um conto? Ele é um texto narrativo? Ele conta em personagens, há uma história, um enredo, local, tempo, espaço. O que vocês acham? Não, né, pessoal? Então não é um texto narrativo. Pelo contrário, ele é uma informação. Ali está mostrando uma nova prática, né, que é as pessoas cada vez mais saírem da cidade e começarem a se deslocar para o campo. Uma coisa que historicamente ali a gente via que era o contrário, as pessoas deixavam o campo para ir para a cidade. Agora não, está virando o inverso, as pessoas estão deixando a cidade e indo para o campo. Então não é narrar, não é opinar, mas sim informar, porque ali é o que? É uma notícia, não é? É um texto jornalístico, então a função ali principal é informar. Resposta correta, letra C. Tranquilo essa, não é? Vamos ver mais uma questão a respeito do mesmo texto.
O trecho que expressa a ideia principal do texto é: letra A, onde residiu nos últimos 11 anos. B, desfrutaram de um certo conforto na cidade. C, trocar o campo pela cidade à procura de uma vida melhor. Ou letra D, deixar a cidade e finalmente experimentar uma vida mais tranquila. O que vocês acham? Mais 20 segundos para que você possa pensar direitinho aí. Vamos lá? Pronto, vamos resolver juntos então essa questão. O trecho que expressa a ideia principal do texto é: onde residiu nos últimos 11 anos. Onde residiu nos últimos 11 anos é a ideia principal do texto. Você já fez a leitura comigo e refletiu. O texto mostra ali, na verdade, uma notícia, né? De que cada vez mais as pessoas estão deixando a cidade para ir para o campo. Então não é residiu nos últimos 11 anos, sim, é uma informação secundária, não é informação principal. Letra B, desfrutaram de um certo conforto na cidade. Você está falando de uma família em específico, né, de uma pessoa em específico, não do geral, então também não pode ser a alternativa correta. Letra C, trocar o campo pela cidade à procura de uma vida melhor. Não, na verdade isso aí é o que acontecia, não é? As pessoas deixavam o campo e iam para a cidade. A notícia ali visa uma informação específica, que é o contrário. Deixar a cidade e finalmente experimentar uma vida mais tranquila. Essa é a informação principal aí na letra D, ok? Pronto, então você viu comigo a identificação da finalidade de um texto através das questões, viu comigo também o reconhecimento das características da linguagem, lá na primeira questão, lembram? E tudo isso é importante para que você desenvolva essas habilidades dentro do texto. Leia sempre com atenção, sempre observando as características do texto, o objetivo do texto, o gênero, e aí você consegue resolver todas as questões relacionadas a elas, ok? Então é isso, pessoal. Até mais, até a próxima aula. Nos encontraremos em breve. Tchau, pessoal.